Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 18 de novembro. Hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de São Pedro e de São Paulo. E a família franciscana recorda hoje a beata Salomé de Cracóvia. Ela foi uma princesa da Polônia e viveu de 1211 a 1268. E após ficar viúva, ela entrou no mosteiro das Clarissas de Cracóvia. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus entrou na cidade de Jericó. E enquanto ele caminhava ali, eis que um homem chamado Zaqueu ficou sabendo da sua chegada. E ele procurava ver quem é Jesus. Mas ele não conseguia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Então ele correu na frente pelos lugares onde Jesus iria passar e subiu em uma árvore para ver Jesus. Quando Jesus passou por ali, Jesus olhou para o alto e viu Zaqueu e disse a ele: Zaqueu, desça daí, porque eu preciso ficar em sua casa. Zaqueu encheu-se de alegria, desceu da árvore e acolheu Jesus em sua casa. E as pessoas que ali estavam começaram a murmurar que Jesus estava hospedado na casa de um homem pecador, porque Zaqueu era muito rico e era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu permaneceu de pé e disse a Jesus: Mestre, eu vou dividir a metade dos meus bens com os pobres, e se eu defraudei alguém, vou pagar 4 vezes mais. Jesus então disse: hoje a salvação entrou na casa desse filho de Abraão, porque ele é um filho de Abraão. E também o Filho do Homem veio para buscar e resgatar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente aqui está o mistério da palavra de Deus para mim e para você. E hoje, assim, com detalhes às vezes que nós não damos muita importância, principalmente quando nós interpretamos somente como um fato ocorrido no passado, ao pé da letra, e sem considerar as grandes motivações ou emanações espirituais que emanam desses textos bíblicos. A primeira leitura de hoje, por exemplo, o pessoal pode pensar assim: mas é um exagero não comer um pedaço de carne de porco que é tão saborosa. O livro dos Macabeus é justamente isso. Um rei obriga a população a comer carne de porco. E Eleazar, um homem idoso, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, um escriba, ele se renega e prefere morrer do que comer um pedaço de carne de porco. Então assim nós pensamos: que exagero. Mas aqui está uma palavra de Jesus: quem não é fiel nas pequenas coisas também não será fiel nas grandes. Quem não é justo nas pequenas coisas também não será justo nas grandes. Porque as grandes destruições de família e de vidas pessoais, elas vêm das pequenas coisas e não das grandes. Ninguém começa a roubar um banco. Uma pessoa começa a roubar um palito de fósforo, uma caneca, um trocadinho da carteira. Daí a pouco esse vício vai aumentando, e a pessoa então chega a roubar um banco. Por isso a grande mensagem do texto de hoje dos Macabeus é aprender a ser fiel nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas vão enfraquecendo, elas vão minando cada vez mais as resistências e as forças espirituais e morais de uma pessoa. Por isso, tomar cuidado com as pequenas coisas. Creio que seja essa a grande mensagem do texto dos Macabeus nos dias de hoje: ser fiel à palavra de Deus nas pequenas e também nas grandes coisas, ainda que isso traga sofrimentos, ainda que isso traga contrariedades. Vamos entrar em Jericó?
porque agora nós temos a saga de Zaqueu e o nosso povo gosta muito desse evangelho de Zaqueu. E ainda canta: entra na minha casa, entra na minha vida. Mas é um texto que é um itinerário de conversão de um homem chamado Zaqueu. O nome Zaqueu significa aquele que é puro, né? Aquele em quem não há impureza. Por isso Jesus vai dizer nas bem-aventuranças: felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Zaqueu procura ver Jesus, mas ele não consegue. Ele não consegue, diz o nosso texto, por causa da multidão. Zaqueu é um homem muito rico, é chefe dos cobradores de impostos, é muito rico. Ele não consegue ver Jesus. Ele procurava, ele buscava ver Jesus, mas ele não conseguia, porque por causa da multidão e porque ele era de baixa estatura. Meus irmãos, minhas irmãs, baixa estatura aqui nem sempre é baixa estatura física. Às vezes, espiritualmente, uma pessoa pode ser de baixa estatura, é rica em dinheiro, é rica em ciência, agora de baixa estatura espiritual, de modo que vive uma impureza que impede a pessoa de enxergar a Deus. Zaqueu pode ser que tinha 1,80 m, 1,90 m, mas a multidão dos seus pecados, a multidão dos seus bens, a multidão dos seus roubos, a multidão das suas deslealdades, a multidão das suas corrupções, impediam a Zaqueu de ver Jesus. Agora, no fundo da alma de Zaqueu, existe uma ponta de pureza, existe algo de bom, e é isso que o Senhor vai considerar. No fundo da alma daquele homem que está inebriado, embriagado, iludido, seduzido pela riqueza, pelo espírito da riqueza, do poder, do luxo, da corrupção, existe um coração que palpita ainda bondade, pureza. Por isso Zaqueu, e ele vai subir numa árvore para poder enxergar Jesus. Quantas vezes eu e você teremos que subir em árvores, porque temos baixa estima, né? E achamos que nós somos importantes. Às vezes somos ricos em tantas coisas e pobres em estatura espiritual e não conseguimos ver Jesus, e assim teremos que subir em árvores. Às vezes a árvore pode ser o clericalismo, às vezes a árvore pode ser a rigidez moral ou doutrinal, às vezes a árvore pode ser uma cultura de permissividade, às vezes a árvore pode ser uma busca de poder, uma busca de dinheiro, uma busca de influência, um estrelismo. São árvores que nós pensamos que aí nós vamos enxergar Jesus. Mas o interessante do texto é que não foi Zaqueu que enxergou Jesus, foi Jesus que enxergou Zaqueu, foi Jesus que viu Zaqueu e estava em cima da sua árvore. E a primeira coisa que Jesus pede é: Zaqueu, desça daí, porque eu preciso estar na sua casa. Eu preciso entrar na sua casa, eu quero ficar na sua casa. Isto para Zaqueu foi um motivo de alegria muito profunda, muito profunda. Isso transformou a vida de Zaqueu, isso converteu os valores de Zaqueu. E se ele era embriagado e seduzido pela cultura da riqueza, pela concentração, pela corrupção, pela desonestidade, isso tudo agora pertencerá ao passado, porque Zaqueu vai descer ali muito feliz. Mas os seus concidadãos não celebram com ele esse encontro, não se alegram com este encontro, e creio que nem os discípulos de Jesus. E eles vão dizer: este homem se hospeda na casa de um pecador. Quantas e quantas vezes as pessoas acusam o outro porque faz coisas que não estão na normalidade: cuidar dos pobres, defender as questões dos pobres, cuidar daqueles que moralmente estão enfermos. E quantas vezes aqueles cristãos que comungam todo domingo, que seguram a Bíblia, eles são os primeiros a acusar. E dizem a mesma coisa: esse homem entra na casa de um homem impuro. E Jesus vai dizer: mas ele é um filho de Abraão. E o Filho do Homem não veio para buscar o que estava já encontrado. O Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido e resgatar aquele que está perdido. E isso para Zaqueu será uma transformação enorme, que ele vai dizer: Senhor, se eu vou dividir a metade dos meus bens com os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Então agora Jesus pode dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. Que esta palavra seja para mim e para você também, esta grande provocação de purificação e de descer das nossas árvores existenciais que nós subimos para tentar ver Jesus, porque Ele quer entrar também em minha vida e em sua vida. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Paulo
e Pedro, rogai por nós. Beata Salomé de Cracóvia, rogai por nós. Paz e bem.